Nesta semana, vamos falar sobre desenvolvendo uma atitude conquistadora. E parece bem próprio iniciarmos citando o que ocorreu com o apóstolo Pedro ao longo do ministério de Jesus. De pescador rude e impulsivo, Pedro tornou-se um apóstolo manso e respeitoso, refletindo o caráter do Mestre. A transformação que vemos em Pedro e em tantos outros personagens da Bíblia é um testemunho do poder de Jesus, da palavra viva, atuando sobre as pessoas. Pedro foi transformado pelas palavras e pelas atitudes de Cristo, e nós somos chamados a desenvolver essa habilidade do Mestre. Veja o que Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 3, versos 15 e 16. Ele saúda os estrangeiros eleitos e lhes ensina que devem alimentar em si mesmos a presença de Cristo. Vamos ler. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Inúmeras vezes o apóstolo Pedro testifica desse poder transformador que leva o homem a um novo nascimento. Veja o capítulo 1 de sua primeira carta, versos 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Mais adiante, no capítulo 4, versos 11, Pedro deixa claro que o evangelho que transforma é aquele que glorifica a Deus e que foi ensinado por Jesus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. O que Pedro nos ensina é que, se seguirmos os exemplos do Mestre, também poderemos conquistar as outras pessoas, porque o poder está na palavra viva que nos foi revelada. Ellen White reforça essa ideia em Obreiros Evangélicos, na página 479, onde descreve como podemos irradiar a luz do Mestre. Vamos ler. Mas, contemplando Jesus, falando do seu amor e da perfeição de seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Contemplando o alto ideal que ele colocou diante de nós, subiremos a uma atmosfera santa e pura, que é a própria presença de Deus. Quando aí permanecemos, sairá de nós uma luz que irradia sobre todos os que estiverem em contato conosco. Ao escolher seus seguidores, Jesus não viu somente o que cada um era naquele momento, mas o que poderiam se tornar. Pensando na continuidade de seu ministério, Jesus reuniu pessoas com potencial e talentos diversos para formar o que viria a ser a sua igreja. Aqueles que abriram o coração aos seus ensinamentos e perseveraram na fé, deram continuidade à pregação da palavra e o fizeram com a alegria e com o entusiasmo aprendidos na convivência com o Mestre.
Jesus veio salvar a humanidade, por isso viu em cada pessoa um candidato à salvação, independente de como tivessem sido rotuladas. E Jesus surpreendia os apóstolos, encontrando pessoas receptivas até mesmo nos lugares que os judeus recusavam-se a frequentar, como em Samaria, por exemplo. Ao aproximar-se do poço e pedir água à samaritana, Jesus tocou-a com suas palavras e lhe ofereceu a água da vida, da qual ela estava sedenta. Maravilhada com as palavras e atitudes daquele judeu, a samaritana reconheceu nele o Messias prometido e correu a propagar a seu povo que o encontrara, e muitos então o aceitaram. Nesse episódio, os apóstolos e nós aprendemos que a colheita para a glória de Deus é farta quando a palavra toca um coração receptivo, e todos, absolutamente todos, merecem ser tocados. Veja que exemplos preciosos Jesus nos dá ao tratar de maneira diferente uma mulher cananeia e uma mulher de Betânia, já perdoada e convertida. No episódio da mulher convertida de Betânia, Jesus está à mesa na casa de Simão, o leproso, quando ela se aproxima e lhe unta os pés com caro perfume. Por esse sinal espontâneo de consideração e agradecimento, a mulher mereceu do Mestre um elogio na frente de todos. Isso está em Marcos, capítulo 14, versos 6 a 9. Ela fez-me boa obra. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O episódio da mulher cananeia, quem narra é o apóstolo Mateus, em seu capítulo 15. Naturalmente, todos os apóstolos rejeitaram a presença daquela mulher que vinha de um povo ligado ao paganismo. Jesus, a princípio, também pareceu rejeitá-la, mas pelo desenrolar da história, vemos que sua intenção foi estimulá-la na fé e na perseverança, dando com isso mais uma lição aos apóstolos e a nós, mostrando que qualquer pessoa pode trazer escondidos valores como a fé, a humildade e a perseverança. No verso 28, Jesus finalmente atende ao seu clamor e a elogia. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus apontava para a realidade de que ninguém deve ser excluído e tratado com indiferença ou com palavras hostis, e que um tratamento amoroso e sincero conquista as pessoas e abre espaço para vínculos de amizade, a qual favorece a semeadura da palavra, podendo resultar em boa colheita. Jesus fala da amizade que leva ao prazer do compartilhamento e ao desejo de oferecer o que de melhor se tem. Vamos ler João, capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus é o próprio amor que transparece em atitudes. Sua palavra é verdade e amor, elementos que não podem ser dissociados. Quando pregamos sem amor, nos distanciamos da verdade, tornando-nos legalistas, perdendo o foco da missão salvadora. Por outro lado, o amor sem apontamento da verdade não passa de um sentimentalismo tolerante
que não provoca no semelhante qualquer desejo de mudança. Pelo contrário, alimenta a perpetuação de seus erros. Justamente por amar as pessoas é que Jesus lhes apontava a verdade. E por nos amar, ele nos aceita como somos, não porque sejamos bons, mas porque ele é a própria expressão da bondade. É este amor de Cristo por nós que dá o fundamento para aceitarmos, amarmos e perdoarmos os outros, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 15, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O apóstolo Paulo buscou guiar com amor e firmeza aqueles que conduziam as igrejas, enaltecendo seus acertos, mas com a mesma firmeza mostrava intolerância ao pecado e esperava imediata correção dos erros. Sabia que um relaxamento destes princípios fundamentais resultaria na perda do foco principal da missão e num distanciamento da verdade. Jesus deu exemplo de total fidelidade à sua missão, jamais se desviando, nem se deixando envolver em disputas de caráter pessoal. Veja o que ele responde a um homem que pediu ajuda na disputa de uma herança com o irmão. Está em Lucas, capítulo 12, verso 14. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Para Ellen White, Jesus priorizava seu papel como cabeça do reino espiritual que viera estabelecer e deixava claros ensinamentos a respeito dos princípios de justiça, misericórdia e amor que devem reger tal reino. Isso pode ser lido em Testemunhos para a Igreja, por quem se interessar, nas páginas 188 e seguintes. Em O Desejado de Todas as Nações, páginas 825, Ellen White aponta o destaque que a obra de Cristo dá ao amor e como isso deve guiar os trabalhos das igrejas. Vamos ler. Onde não há ativo trabalho em benefício de outros, o amor diminui e definha a fé. O poder do amor estava em todas as curas de Cristo, e unicamente participando desse amor pela fé, podemos ser instrumentos para a sua obra. É fazendo a obra de Cristo que a Igreja tem a promessa de sua presença. Jesus viveu entre nós, deixando-nos sua palavra e o exemplo de como podemos fazê-la chegar aos outros. Sua mensagem para nós é de alegria, por isso queremos anunciá-lo como fez o profeta Isaías. Eis, aqui está o vosso Deus. Sua mensagem também nos traz esperança e paz, porque esse Senhor Deus cumpriu os versos do profeta. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Até a próxima semana.